Acharam aí? Lucas capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Preste atenção nisso, irmãos, preste atenção no contexto aqui do que está dizendo esse texto. Versículo 3, não era, eu vos afirmo, se porém vocês não se arrependerem, todos igualmente pereceis. Ou cuidais que aqueles 18 que sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerem, todos igualmente irão perecer. Versículo 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor, e dela ponha estrume. E se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Que eu diminua e que tu cresças, ó Pai. Que a tua palavra penetre como um punhal no coração de cada um dos meus irmãos, Pai. E que nós possamos sair daqui mais uma vez, renovados pela tua palavra. No santo nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, o contexto dessa palavra, dessa passagem, desde o capítulo 12, a partir do versículo 35 ali, Jesus está falando a respeito do juízo. Jesus está falando a respeito de que um dia eu e você vamos prestar conta de como foi a nossa vida aqui na terra. Então, desde o capítulo 12, ali a partir do versículo 35, Jesus vem contando ali história sobre história, passagem sobre passagem, e tudo nos remete ali que Jesus está tratando a respeito do juízo final, a respeito de que o homem, a mulher, cada ser humano, um dia terá que prestar contas, um dia terá que se apresentar diante do tribunal de Cristo, para prestar conta de como foi a sua vida. Em certa ocasião, os discípulos questionaram a Jesus e disseram: Senhor, por que o Senhor diz que nós não o amparamos? Por que o Senhor diz que nós não o alimentamos? Por que o Senhor diz que nós não o visitamos? E o Senhor diz: quando vocês não fizeram isso ao seu próximo, quando vocês não alimentaram o próximo, quando vocês não cuidaram do próximo, quando vocês não cuidaram da viúva, quando vocês não visitaram aquele que estava preso. Então, Jesus ele vem tratando vários temas aqui, e nesse aqui especificamente, nesse capítulo 13, especificamente, havia acontecido 2 tragédias, irmãos. Primeiro, um grande grupo de galileus havia sido massacrado. Eles haviam sido massacrados pelos soldados. E nessa mesma época aqui, nesse mesmo período, um grupo de mais 18 galileus haviam sido mortos com o desabamento de uma torre. E diz o texto que esses que haviam sido massacrados, esses que haviam sido mortos pelo império, o sangue deles foi misturado com o sangue do próprio sacrifício daqueles homens que os mataram. Então, para você ver a desonra. E aí, irmão, diante dessa tragédia, diante de todas estas coisas, um grupo de pessoas chega até Jesus e questiona Jesus. Jesus, por que essas pessoas, esses galileus, foram massacrados, foram mortos, e além de mortos, o sangue dele foi misturado com o sangue de sacrifício imundo? Ou mais, por que aqueles 18 galileus morreram debaixo daquela torre que desabou? E eles chegam até o Senhor Jesus e questionam, fazem este questionamento. E sabe, irmãos, Jesus aqui, ele está tratando, mas ele não está tratando apenas para estes homens que o questionam, para aquele grupo que está próximo dele naquele momento. Jesus está fazendo um tratamento especial aqui, e você vai perceber no final da mensagem, porque vocês percebem que a parábola, ela não tem fim, ela não termina.
Termina assim: se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Fica um final meio subjetivo, e as parábolas de Jesus são bem são muito claras, são bem objetivas, mas nesse caso aqui, é uma parábola que não tem final. E por que não tem final? No final você vai perceber. Então essas pessoas chegam até Jesus e questionam, né? Eu vou ler novamente aqui para a gente entender bem o contexto. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos, além de ter mandado matar, misturou o sangue deles com o sangue que era do sacrifício. E logo depois eles também fazem um questionamento a respeito daqueles 18 galileus que morreram diante do desastre da Torre de Siloé. E a pergunta é aqui: por que eles chegaram com esse questionamento, que talvez seria o questionamento que eu ou você faríamos também, se estivéssemos ao lado de Jesus e presenciarmos esse fato? Em primeiro lugar aqui, irmãos, que eu imagino, um primeiro questionamento que nós poderíamos analisar aqui é: talvez eles tivessem feito essa pergunta para Jesus, para colocar Jesus em uma situação embaraçosa, para que Jesus falasse mal de Pilatos, falasse mal do império, e talvez ele falando alguma coisa, talvez ele seria o próximo a ser massacrado, martirizado também. Uma segunda hipótese eles queriam alertar Jesus do perigo que Jesus estava sofrendo. Olha, aqueles galileus, e Jesus era galileu, haviam sido massacrados por Pilatos e seus homens. E talvez Jesus, falando das coisas que ele falava, revolucionário como ele era, talvez ele estivesse sofrendo o mesmo perigo. E o terceiro aqui, irmãos, motivo, e é o que eu acho que realmente, é o que eu acho não, né? O texto nos leva a essa conclusão, que era uma especulação daquelas pessoas. E o que é essa especulação? O que Jesus está tratando aqui com essas pessoas? Porque veja bem, irmãos, pessoas, galileus, homens considerados bons, homens considerados santos, homens que seguiam a Deus, haviam sido massacrados. E não só isso, um outro grupo de mais 18 galileus piedosos haviam morrido em um desastre, o desabamento de uma torre havia caído sobre eles e 18 homens haviam morrido. Então, qual que é a especulação aqui que a gente acha? A grande especulação que eles estavam fazendo é o seguinte: dentro da mente dele, dentro daquilo que eles acreditavam, eles estão dentro da análise dele, e quantas vezes eu e você já não fizemos isso, olhando para a vida daquelas pessoas e dizendo assim: será que eles estavam em pecado? Será que tinha alguma coisa errada na vida desses galileus? Será que eles estavam fazendo alguma coisa que desagradava a Deus? Obviamente, se eu estou vivo, é porque a minha vida tem mais valor. Obviamente, se eu estou aqui firme, é porque a minha vida tem um valor especial para Deus. Eu sou mais especial do que aqueles que partiram. E sabe, irmãos, isso é um perigo. Isso é o perigo. Muitas vezes nós fazemos uma autoglorificação da nossa própria vida. Se eu não fiquei doente, é porque eu sou melhor. Nós tivemos aí alguns anos atrás uma pandemia que levou 700 mil só brasileiros. 700 mil brasileiros. E muitos aqui, como eu, pegaram a doença também. E alguns, irmãos, homens santos de Deus, mulheres santas de Deus, partiram. E aí a gente olha para a nossa vida e fala assim: poxa vida, Deus me preservou. Será que eu sou melhor? Será que eu sou melhor? Os amigos de Jó, diante da situação de Jó, ao invés de consolarem a Jó, ao invés de ajudarem a Jó, eles apontavam o dedo para Jó. E diziam: Jó, você está sofrendo isso por causa dos seus pecados. É como aquele cego de nascença, quando ele se apresenta diante de Jesus, e a primeira pergunta que os discípulos fazem, que as pessoas fazem é: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? E aí Jesus diz: não, ninguém pecou. Essa enfermidade aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifestada. Sabe, irmãos, a gente precisa olhar
diante das situações, diante das dificuldades, diante das lutas que as pessoas passam, diante das perdas, olhar e avaliar a nossa vida, olhando, dizendo o seguinte: a graça e a misericórdia me alcançou, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou, Deus me vê com olhos diferentes, não é porque eu sou a menina dos olhos de Deus, nada disso, é porque a graça e a misericórdia de Deus me alcançou. Aquelas pessoas não são piores do que eu, aqueles que partiram, porque a gente olha para a vida dos grandes homens de Deus, irmãos, veja como morreu Estevão, apedrejado, veja como morreu os discípulos, Pedro, veja como morreu Tiago, né? Já contei, já ministrei aqui sobre a vida de Tiago, veja como morreu esses grandes homens de Deus. Então, essas coisas não lhe acometeram, não por causa de pecados, não por causa de misericórdia, não por causa de falta de piedade deles, não, lhes aconteceu porque havia de acontecer. E o que Jesus quer nos ensinar aqui com esta passagem é exatamente isso: tomarmos cuidado com a nossa autoglorificação, achando que a nossa vida é melhor do que a vida do outro, achando que a nossa vida está bem porque nós somos melhores do que os outros, achamos que porque eu estou vivendo bem, porque as coisas têm acontecido na minha vida, é porque eu sou melhor que o outro. Nada disso, é porque a graça e a misericórdia de Deus têm me alcançado até aqui. Então, o que Jesus está tratando aqui é exatamente isso, Ele está dizendo: olha, faça uma avaliação do seu coração, faça uma avaliação de como está a sua vida, faça uma avaliação de como você está vivendo até aqui, e como que você tem vivido. Terceiro ponto aqui, olha o que diz o versículo 3, depois a gente vai pular para o versículo 5. Não eram, eu vos afirmo, porém, se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Não eram, aí ele diz mais uma vez, eles não eram pecadores, eu vos afirmo, mas se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Não há nada mais perigoso, irmãos, não há nada mais perigoso para o homem, não há nada mais perigoso para o homem, do que viver sem arrependimento, sem todos os dias fazer uma avaliação de como está a sua vida. Jesus está levando esses homens aqui, esses mesmos homens que o questionaram: Senhor, por que esses galileus morreram? Senhor, por que aconteceu aquele desastre na torre de Siloé? Ele está levando esses homens aqui a olharem para as suas próprias vidas, olharem para a sua própria maneira de viver, para a sua própria maneira de viver, e fazer uma autoanálise, olhando para a sua vida e: como que está a minha vida? Eu tenho vivido com misericórdia? Eu tenho vivido com piedade? Eu tenho vivido sendo servo de Deus? Eu tenho vivido sendo uma serva de Deus? Eu tenho feito a vontade do Senhor na minha casa, na minha família, no dia a dia, na sociedade? Como que eu estou vivendo? O que Jesus está levando estes homens aqui é a esta reflexão, olhar para dentro de si, não olhar para a vida do outro que partiu, não olhar para a vida do outro que está perecendo, não olhar para a vida do outro que está sofrendo, mas olhar para si mesmo e analisando: como está a minha vida? E o que Jesus queria que eles fizessem era exatamente isso: fazer uma reflexão de como que eles estavam vivendo, não se aqueles galileus eram ou não eram pecadores. Jesus está dizendo: olha, a eles, complete o encontro com o Pai, o que tinha para acontecer com eles já aconteceu, agora, e a vida de vocês, como está? E a casa de vocês, como está? E o seu casamento, como está? E o seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com as pessoas, como está? Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão muito preocupados, achando-se melhores do que aqueles que partiram, achando-se melhores do que aqueles que, mesmo depois de mortos, tiveram o seu sangue contaminado com sacrifício impuro. A preocupação de vocês não são com eles, a preocupação de vocês estão se autocomparando. Se isso não aconteceu comigo, é porque eu sou melhor. Se isso não aconteceu comigo, é porque eu sou um galileu, uma galileia melhor. E Jesus está dizendo: nada disso, nada disso. Procurem cuidar da vida de vocês, procurem ter uma vida de arrependimento. Eu comecei a reunião dizendo aqui, irmãos, o maior poder do Espírito Santo é convencer o ser humano dos seus pecados. Esse é o fator primordial do Espírito Santo.
Não é orar em línguas, não é cair, não é rodar no reteté. A função primordial do Espírito Santo é nos levar ao arrependimento e reconhecimento dos nossos pecados. Se o Espírito Santo não está fazendo essa obra dentro de você, ou não fez essa obra dentro de você ainda, você precisa do Espírito Santo na sua vida, porque senão não vai terminar bem. Versículo 7 diz o seguinte, olha o que diz o versículo 7 aí. Pelo que disse o viticultor, aqui é a representação do próprio Cristo, na minha e na sua vida. Há 3 anos, eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que esta, tendo ainda tenha ocupado o espaço inutilmente na terra. Irmãos, a quem tudo é dado, também é cobrado. Tudo que nós recebemos, nos será cobrado também. Não será cobrado. A palavra diz isso, a vida cristã é isso, irmãos. A vida cristã é dar para depois receber. Então, essa figueira, ela vivia aqui, ela estava no meio da vinha, e já haviam passado 3 anos, e 3 anos já é tempo de uma figueira dar frutos. E o dono da árvore, ele chega até lá e ele vê que não tem fruto, ela só está extraindo ali todos os recursos da terra, ela está extraindo ali todos os minerais da terra, ela está dando trabalho, ela tem sido aguada, ela tem sido cuidada, mas durante 3 anos, ela não produz nada. E o que o Senhor está nos ensinando aqui a respeito disso? Nós não podemos ser infrutíferos. Você não foi salvo por ser salvo. Você não foi alcançado um dia, a palavra da graça e da misericórdia dele te alcançou um dia por te alcançar simplesmente. Não, o Senhor espera algo de nós. E aqui ele está dizendo, olha, já passado 3 anos que ela está sendo cuidada, que ela está sendo adubada, que ela está passando pelo seu processo, já passou-se o tempo dela dar fruto, já que ela não está dando fruto, seja cortada. O Senhor está ensinando para estes homens aqui o seguinte, o que vocês têm produzido? Vocês estão tão preocupados com aqueles que partiram, mas o que vocês têm produzido? Será que se você fosse cortado hoje, você faria alguma falta para o reino de Deus? A ordem aqui do avicultor do vivicultor corte, não está dando fruto. O dono o agricultor aqui, dono da árvore, está dizendo o seguinte, dono da figueira, não está dando fruto, corte. Aí o empregado que cuidava, o agricultor que cuidava, dizia, não, dá mais uma chance. E a pergunta que fica para o meu e para o seu coração, irmãos, e se nós fôssemos cortados hoje, e se nós fôssemos tirados a raiz hoje, nós faríamos alguma falta para o reino de Deus? Você faria alguma falta para o reino de Deus? Essa é a pergunta que Jesus deixa para estes homens aqui. Essa é a pergunta, quando ele fala a parábola da figueira, ele está dizendo o seguinte, e se fosse você? Você tem dado fruto? Você tem dado fruto? Eu te dei a vida, te coloquei, te plantei num bom lugar, cuidei de você, mas quais os seus frutos? Quais frutos você tem oferecido para a sociedade? Quais frutos você tem oferecido para o reino de Deus? Eu acabei de falar aqui, irmãos, e uma coisa não tem nada a ver com outra, e Deus sabe disso. Mas existem crentes entre nós que não conseguem ter a piedade de ofertar no reino de Deus. Nem isso. Eu já falei para vocês uma pesquisa que eu sempre falo aqui, existe uma pesquisa do Instituto Barna, lá nos Estados Unidos, irmãos, que diz que 80% dos cristãos, hoje, eles se satisfazem com um bom discurso no domingo. Eles querem vir para a igreja, sentar na cadeira, ouvir um bom sermão, ir embora para sua casa, voltar no domingo que vem. Sim, 80% dos crentes são assim. Há problema nisso? Esteticamente falando, não. É melhor vir uma vez por domingo do que ficar em casa assistindo porcaria. Mas, irmão, a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que isso. O Senhor está dizendo aqui, quantos domingos após domingo, eu tenho estado com você, tenho cuidado de você, mas quais são os frutos? Quais são os frutos que você tem oferecido para o reino de Deus?
Então, quando ele conta essa parábola, ele está tratando exatamente isso. Exatamente isso. Ela estava plantada, extraindo todos os recursos da terra que eram destinados às vinhas. Lembre-se que é uma figueira plantada no meio das vinhas. Mas ela está extraindo todos os recursos da terra que podia ir para as vinhas, e mesmo assim não está produzindo nada. E aí o senhor dela diz: é tempo de cortar, não está servindo para mais nada. E aí, irmãos, quando eu li essa palavra, veio o temor e o tremor no meu coração. Imagina o Senhor olhando para mim e para você e dizendo: não está produzindo nada. Eu estou cuidando, eu estou adubando, eu estou regando, mas não está produzindo nada. É tempo de cortar. Pastor, você está dizendo que eu vou morrer? Claro que não, claro que não. Mas você precisa tomar cuidado, senão você morre espiritualmente, como muitos já morreram, e foram alertados e nem aí. Agora, irmãos, é tempo, o Senhor está nos preparando, está nos despertando para um tempo novo. Agora você precisa despertar. Você precisa despertar, avançar. Chega de viver só plantado. Eu estou plantado lá. Onde você está? Não, eu estou plantado lá em Santo André. Quanto tempo faz? Desde quando inaugurou. Faz 10 anos. Faz 5 anos. Faz 3 anos. Mas e os frutos? Plantado você está. Você está extraindo os recursos da terra. Você está sendo adubado. Você está sendo escavado de tempos em tempos. Mas e os frutos? Fruto não está vindo muito não. E aí o que o Senhor faz? Figueira plantada na vinha. Procura o fruto nela e não acho. Pelo que disse o avicultor. Há 3 anos, o viticultor, há 3 anos que venho procurar nesta figueira, e não acho nada. Pode cortá-la, para que ela ainda esteja ocupando inutilmente a terra. Irmãos, eu não sei para você, mas isso traz um temor para o meu coração. Isso traz um temor para o meu coração. É tempo, irmãos, de nós olharmos, fazermos uma reflexão para a nossa vida, e analisarmos o que nós estamos fazendo, como que nós estamos vivendo. A reflexão aqui, volto a dizer, desde o capítulo 12, lá Jesus está falando a respeito do juízo, a respeito de como nós estamos vivendo. Agora, como toda palavra do Senhor, como toda passagem, ela sempre termina bem para nós, né? Porque o Senhor é aquele que sempre dá mais uma oportunidade. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, o Senhor sempre dá mais uma oportunidade. O Senhor sempre dá mais uma oportunidade. E aí no versículo 7 diz assim, pelo que disse o viticultor, há 3 anos veio procurar fruto nessa figueira e não acho nada. Pode cortá-la, para que esta ainda ocupando inutilmente. O Senhor chama de inútil aquela figueira. Mas olha o que diz o versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, dá mais uma oportunidade, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Ou seja, aquele sujeito que cuidava dela, e aqui a representação, é a tipificação de Cristo. Aqui Cristo está falando dele mesmo. Esse cuidador da árvore, esse agricultor cuidador, é a tipificação de Cristo na minha e na sua vida. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, deixa eu tentar mais um ano, eu vou cavar, eu vou podar, eu vou colocar ali esterco em volta dela durante um bom tempo. Aí se no próximo ano ela não der fruto, aí nós mandamos cortar. Mas Senhor, dá mais uma oportunidade. Sabe, irmãos, quando Deus decide, chega, vou cortar, acabou, não tem mais jeito. Agora Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Eu vou adubar, eu vou cavar. E sabe o que é isso, irmãos? Quantas vezes, domingo após domingo, Ele está aqui nos adubando, Ele está aqui nos regando, Ele está nos poldando, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, quarta-feira após quarta-feira. Fiquei tão feliz essas semanas, as células todas cheias. Uma excelente oportunidade. Você precisa
Irmãos, nos reunimos uma vez por semana, isso é pouco demais, é muito pouco. Você precisa estar nas células. Pastor, o que é tratado lá nas células? A mesma mensagem que é tratada aqui no domingo, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais em que todos podem falar, todos podem expressar a sua opinião daquilo que ouviram. A palavra é mais mastigada, a palavra é mais... E é tão bom, depois tem um tempo de comunhão, todos comem juntos, oram juntos, um pelas necessidades do outro, porque o domingo é pouco demais, ainda mais para quem não tem o hábito de ler, para quem não tem o hábito de orar todos os dias, que é um problema também. Então, quando o cuidador aqui diz, o agricultor diz aqui, Senhor, me dá mais um ano, eu vou adubar, eu vou cavar em volta, eu vou regá-la, vou tratá-la de uma maneira especial, se precisar poldar, tirar alguns, sabe o que é isso, irmão? O Senhor está dizendo para mim e para você, que Ele tem cuidado de nós a cada dia, é Ele que aduba, é Ele que rega, é Ele que alimenta, é Ele que traz a provisão, semana após semana, quinta-feira após quinta-feira, quarta-feira após quarta-feira, não sei que dia que é a sua célula. Ele está dizendo isso para mim e para você, que é necessário para que a gente fique forte, para que as raízes fiquem fortes e os frutos começam a nascer naturalmente. Os frutos começam a aparecer naturalmente. Agora, se eu não estou me alimentando, se eu só estou me alimentando, só estou extraindo, como essa figueira, no meio das vinhas, ela só extrai os recursos da terra e não produz nada. A ordem do Senhor é: tira. Sabe, irmãos, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, assim como foi dada a Pedro lá atrás. Pedro negou Jesus por 3 vezes, aquele que batia no peito, aquele que ouvia a voz do Espírito Santo. O Senhor olhou para ele e falou assim: Pedro, não fostes homem que te dissesse isso, mas o próprio Espírito Santo o revelou. Um homem cheio de ousadia, mas no momento mais difícil, de maior pressão, ele negou, assim como Jesus havia dito, antes que o galo cantasse, ele negou o Senhor por 3 vezes. Sabe, irmãos, aquele homem, logo depois que Cristo foi crucificado, ele achou que a vida dele tinha acabado, ele achou que o seu ministério tinha acabado. E aí o que acontece, irmãos? Jesus, quando ressuscita, aparece para Pedro dizendo: Pedro, eu conto com você, que é aquela célebre passagem: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ali Pedro foi reafirmado, foi perdoado, porque Pedro se sentiu como uma árvore infrutífera, mas o Senhor sabia, assim como eu e como você, que nós podemos dar frutos, ainda que no meio do caminho está tudo errado, ainda que, pastor, o que você está pregando aí é para mim hoje, talvez está tudo errado aí, entretanto Ele sempre dá uma nova oportunidade, para cada um de nós. João Marcos, quando foi fazer a sua primeira viagem com o apóstolo Paulo e com Barnabé, no meio do caminho ele desistiu, Paulo não perdoou não, só lá no finalzinho da vida, mas Cristo deu uma nova oportunidade para ele, e aquele mesmo João Marcos que foi expulso, foi rejeitado lá atrás, há uma briga pesada entre Barnabé e o apóstolo Paulo por causa dele, eles se separam, por causa do garoto que no meio do caminho desistiu e agora queria estar junto de novo. Paulo falou: não, comigo não, você pisou na bola, agora você não vai mais. Entretanto, irmãos, aí no final da vida Paulo se acerta com ele. Entretanto, esse mesmo João Marcos, é o Marcos aqui, ó, que escreve Marcos, porque sempre há uma nova oportunidade para mim e para você. Estamos plantados aqui na comunidade da Graça em Santo André. Entretanto, não basta apenas estar plantado, nós precisamos estar plantados e darmos frutos. Eu gosto demais daquele texto, né, João 15:16, que é maravilhoso, irmãos, é uma promessa em cima de promessa, e essa palavra me acompanha há tantos anos: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo, adilson, que pedirdes em meu nome, eu vos concederei. Esta é a promessa. Primeiro ele disse que Ele nos escolheu, não foi eu, Ele nos escolheu, para que vades e deis frutos, não é só para ser plantado não, é para dar fruto.
E aí ele continua, e bons frutos, não é qualquer coisa não, são bons frutos. E aí no final termina com uma outra promessa, e tudo aquilo quanto pedirdes em meu nome, eu vos concederei, para aqueles que estão plantados, para aqueles que são frutíferos, para aqueles que obedecem à vontade de Deus. Concluindo aqui, olha o que diz o versículo 9, e se vier a dar fruto, bem, se não, mandarás cortá-la. Irmãos, essa parábola ela não termina, ela fica meio no vazio, a gente fica meio sem entender o porquê que ela não termina, não dá para entender, eu não sei porque que ela termina assim, mas sabe por que ela termina assim, irmãos? Porque essa figueira sou eu, essa figueira é você, Jesus está falando a respeito de mim, Jesus está falando a respeito de você, essa figueira somos nós, não tem conclusão porque ele está falando a respeito de mim e a respeito de você. Então, quantos querem ser frutíferos a partir de aqui? Quantos querem ser frutíferos em 2024? Procure fazer a vontade de Deus, irmãos. Procure ouvir a voz de Deus. Tem um monte de gente, eu não sei, eu deduzo e imagino o que Deus espera de você. Eu não sei, especificamente eu não sei. Mas você sabe o que Deus requer de você. Eu não sei o que Deus quer particularmente de cada um de vocês, mas a respeito de mim, eu sei. E a respeito das suas particularidades, você sabe, porque com certeza Ele já falou com você mais de uma vez. É tempo de frutificarmos, irmãos, é tempo de frutificarmos. A ordem aqui era, corta, só está extraindo, só está sugando, corta. Entretanto, ele disse para mim e para você que não importa se você está assim hoje, Ele quer dar mais uma oportunidade. Senhor, espera mais um ano, eu vou adubá-la, eu vou cavá-la, eu vou poldá-la, e se mesmo assim ela não frutificar, aí o Senhor pode cortá-la, mas eu tenho certeza que com esse cuidado, ela vai começar e vai passar a dar frutos. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.